Agora eu vou chamar para o nosso palco do evento o professor Fernando César Lima Leite. Por favor. O professor Fernando César, ele é mestre e doutor em Ciência da Informação, professor da Faculdade de Ciência da Informação e diretor da Biblioteca Central da Universidade de Brasília. Atua nos tópicos Informação em Ciência e Tecnologia, Gestão da Informação e do Conhecimento Científico, Planejamento e Implementação de Serviços de Informação em Ciência e Tecnologia, em Ambiente Digital, Comunicação Científica, Divulgação Científica, Acesso Aberto, Repositórios Institucionais, Periódicos Científicos Eletrônicos. A palestra são 50 minutos, ok? E é isso aí. Tá, sei que você pode pegar ele para mim. Bom dia a todos, bom dia a todas. Né? É um prazer estar na USP, estar no ambiente dessa biblioteca. Eu quero agradecer o convite feito pelo Rodrigo, né, em nome da equipe. Parabenizar pela iniciativa. Né? Nunca é demais discutir biblioteca digital, discutir preservação digital, na verdade, discutir todos os fenômenos que estão aí aglutinados nessa ideia de biblioteca digital. Né? E a minha fala, a minha contribuição, como eu disse ao Rodrigo, quando fez o convite, né, ela é um pouco mais ampla, passa pela questão da preservação digital, naturalmente, mas ela é um pouco mais ampla para englobar questões que têm a ver com essa gestão da informação por meio de bibliotecas digitais, mas especificamente no contexto das universidades. Né? Então, a gente vai tratar de várias questões que têm a ver com as iniciativas de gestão da informação, digamos assim, em ambiente digital, no contexto das bibliotecas universitárias, no contexto das bibliotecas que estão inseridas no ambiente das universidades. Então, isso naturalmente depende e tem como base a questão da preservação digital. Sem a preservação digital não é possível a gente permitir promover o acesso à informação, que é, digamos, a maior finalidade, né, mesmo das iniciativas de coleções de obras raras. Né. Então, o título da minha apresentação, né, Bibliotecas Digitais, Gestão e Comunicação da Informação no Contexto de Universidades. Eu sempre inicio qualquer discussão tentando situar um pouco as nossas práticas, né, bibliotecárias, as nossas práticas informacionais como profissionais que lidam com a informação, ilustrando a partir dessa representação, digamos assim, de macroprocessos. Obrigado. Essa representação de macroprocessos informacionais, digamos assim, né? Por enquanto eu vou ficar. É importante a gente pensar, refletir como que se dá a produção de conhecimento na sociedade. Né? Essa é uma questão absolutamente complexa e impossível de ser tratada nos minutos que eu tenho para tratar. Mas eu vou resumir de forma até irresponsável para a gente poder introduzir o assunto. Né? Todo conhecimento, ele não surge como um milagre, né? Como uma ordem divina e diz, e haja conhecimento e o conhecimento passou a existir. Não. O conhecimento é produzido a partir de outros conhecimentos, a partir da disponibilidade de outros conhecimentos. O que eu quero dizer com isso? Que parte-se daquilo que já existe. Agora, como ter acesso àquilo que já existe? Só é possível ter acesso a um conhecimento que já existe anteriormente se esse conhecimento for disseminado. Né? Então, se tem acesso ao conhecimento, se produz, esse conhecimento precisa ser disseminado para dar base para a geração de novos ciclos de produção do conhecimento. Então, essa dinâmica de criação, de disseminação e de uso é uma dinâmica
que ilustra um fluxo, um processo de comunicação, né? Então, essa noção de comunicação do conhecimento, de comunicação da informação, é exatamente a noção que permite, que justifica a existência de determinadas áreas cujos fenômenos de interesse são exatamente esse: o modo como se produz, o modo como se dissemina, o modo como se utiliza o conhecimento e a informação na sociedade. E ao longo da história da humanidade, digamos assim, ao longo do tempo, algumas áreas se dedicaram e se dedicam a essa questão. Tem esse grande fenômeno como uma questão central, né? Então, a gente vem desde lá, muito tempo atrás, né, a biblioteconomia, enfim, na antiguidade, a questão da bibliografia, a documentação, mais recentemente a ciência da informação e biblioteconomia, né, se interessando em estudar esses fenômenos, né, e propor soluções, mecanismos, metodologias, técnicas, procedimentos, para poder fazer com que isso aconteça e, assim, enfim, a sociedade passe a enfim, existir, né? Então, mais precisamente falando em relação às bibliotecas, que têm essa nobre missão de criar condições para que o conhecimento seja criado, o conhecimento seja disseminado e utilizado de modo a gerar novos processos de criação, né? Falando especificamente agora das bibliotecas, dessa função, a gente percebe que, ao longo do tempo, as formas de se promover esse fluxo foram sendo alteradas, né? E como a gente conversava um pouquinho antes, quando a gente chegou, né, a essência desses processos, ela não muda, ou não tem mudado significativamente ao longo do tempo, né? O que muda são as formas de se conduzir, os instrumentos, as tecnologias, mas os processos de produção, a essência por trás dos processos de produção, a essência por trás dos processos de disseminação e de uso, são as mesmas, né? O que muda são os instrumentos, o que muda são as tecnologias, né? E a gente percebe isso muito claramente a partir dessa citação, que inclusive o professor Marcondes estará aqui, eu acho que amanhã, não sei se ele já está, né? Um texto antigo, né, de 1997, que fala sobre os 3 estágios da aplicação de tecnologias de informação em bibliotecas, né? Como isso foi mudando ao longo de um curto período de tempo, né, que está na discussão deles. Então, ele fala que na primeira metade do século XX, a biblioteca era vista, entendida e concebida como um depósito de conhecimento, um estoque de conhecimento, né? Então, durante muito tempo na história das bibliotecas e da biblioteconomia das bibliotecas, e até bem recentemente, as bibliotecas eram concebidas dessa forma, né, como instituições que preservavam e guardavam o conhecimento humano materializado, sobretudo, em livros, em documentos, mas, sobretudo, em livros, né? E, nesse período, né, ainda nesse período muito recente, né, na primeira metade do século XX, né, o uso da tecnologia que se fazia era exatamente como metodologias e tecnologias que permitiam tão somente uma pesquisa nos acervos, para identificar fisicamente os documentos, os livros que eram relevantes. Então, nesse período, o uso de tecnologia ele estava basicamente restrito a essa finalidade. Isso, evidentemente, em razão do próprio desenvolvimento da tecnologia, não em razão de uma demanda social, mas em razão do estágio do desenvolvimento das tecnologias, né? Então, o uso era basicamente isso. Um segundo estágio, que é representado aí na segunda metade do século XX, né, ele é marcado pelo entendimento, um outro entendimento do que consiste, ou, na verdade, a inauguração do que consiste em informação. Isso é exatamente num período em que surge a própria ciência da informação, em decorrência de fenômenos ali do pós-guerra, e há uma espécie de dissociação da ideia de informação dos suportes tradicionais, né? E, com isso, né, surge a necessidade de organizar e recuperar a informação relevante diante daquele dilúvio informacional que foi o pós-guerra. E isso, naturalmente, acelera, né, a necessidade ali de desenvolver novas técnicas e procedimentos para poder lidar com a questão da organização, da recuperação da informação. Percebam que, nesse momento também, é que se dá o grande desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, em razão da própria guerra, né? E essa tecnologia é apropriada pelos centros de documentação, pelas bibliotecas, pelos profissionais que estavam exercendo suas funções naquele período, e pesquisadores, né, para poder resolver
ou tentar resolver essa questão da organização e recuperação dessa quantidade gigantesca de informação que se produz, né? Então, nesse momento, as tecnologias permitiram identificar e localizar a informação em bases de dados, né, que foram construídas com a finalidade, foram desenvolvidas inicialmente com a finalidade assim, de organizar e recuperar e, portanto, tornar acessível a informação enfim, decorrente do desenvolvimento científico no pós-guerra, né? E surgiram ali essas bases de dados e os catálogos de biblioteca, os catálogos com o uso de tecnologia, não os catálogos que já existiam desde muito tempo, naturalmente, né? E foi nesse período também que se desenvolveu a catalogação cooperativa, essa indústria das bases de dados que perdura, incorpora vários outros segmentos ainda hoje, né? E a noção da comutação bibliográfica também. E, por fim, né, como eu disse, é um texto de 1997, o avanço não parou ali, né? Esse terceiro estágio, os autores entendem como marcado ali pelo advento da internet, né? E ali houve uma percepção muito clara da velocidade da produção, da comunicação e do uso da informação, aquilo que estava discutindo lá no início, né? Então, esses macroprocessos de produção, distribuição e uso, né, eles foram significativamente acelerados em razão dos avanços tecnológicos, né, em razão da apropriação das tecnologias para esses processos de produção, disseminação e uso. Isso mudou significativamente, né, a forma de se trabalhar, a forma de se conduzir os processos informacionais de modo que o conhecimento pudesse ser organizado e tornado disponível e acessível para uma quantidade maior de pessoas, né? E ali surge, né, a internet ali como uma espécie de grande repositório de publicações, enfim, de conteúdo, né, e ponto de partida para acesso a conteúdo na íntegra, né? E surgem também ali, com mais força, né, os periódicos científicos eletrônicos, né? Há um surgimento também, há uma diversificação das fontes, dos recursos de informação. Se a gente imagina que na primeira metade, início da primeira metade do século XX, a documentação expandiu a noção de documento, e documento passou a ser basicamente quase tudo, né? Com o advento na verdade, com a evolução tecnológica, o advento da internet, a forma de se materializar conhecimento, ela foi absurdamente diversificada, e é o que a gente assiste até hoje, né? E, naturalmente, a evolução de metodologias, instrumentos e tecnologias de organização da informação digital. E os avanços, sobretudo em organização e recuperação, eles são sem precedentes, né? Cada vez mais a gente percebe uma evolução muito grande nesse tópico, né? E essa situação, né, esse uso de tecnologia, essa aplicação de tecnologia para eu não vou falar mais agora só em bibliotecas, mas para os sistemas de informação, para os sistemas de recuperação de informação como um todo, né, ele provocou uma série de mudanças no contexto que a gente atua, né, e a gente entende isso como alguns imperativos. Então, a gente, com exceção das obras que já existem, e aí a gente pode falar das obras raras, né, hoje a informação já nasce digital, né? A gênese da informação é digital. A gente pode, muitas vezes, não ter uma versão digital acessível para o grande público, nunca, né? Aquilo ser, por questões comerciais, aquilo ser distribuído de forma impressa. Mas a gênese já é digital. Seja num telefone celular, como o que qualquer um de vocês tem, né? E todo mundo gera com esse conteúdo, seja nos processos editoriais de uma pequena ou de uma grande editora, né? A gênese já é digital, né? E cada vez mais, por questões que não temos condições de abordar em razão do tempo, há uma demanda crescente por acesso rápido, veloz, ultra-veloz à informação, e um acesso online, um acesso a um clique, né? Essas duas questões, elas requerem que os nossos serviços de informação sejam cada vez menos bibliográficos, no sentido de fornecer, de apontar para onde esses recursos estão, e sejam mais, eu coloquei ali entre aspas, né, de texto completo, de acesso integral, de acesso à íntegra
dos documentos, digamos assim, né? E isso requer da gente transformações nas atividades e no modo de operar os nossos serviços de informação. E, mais uma vez, eu chamo a atenção para o fato de que a forma de se operar, a essência por trás desses métodos, dessas técnicas, ela é a mesma, né? A gente faz, nós realizamos processos hoje com instrumentos novos, com instrumentos com outras capacidades, mas a essência é a mesma da época da biblioteconomia antiga, da época da documentação, posteriormente, da bibliografia, né? Então, mas a gente precisa incorporar essas transformações, né? Isso é um imperativo. Então, a gente percebe claramente que a tecnologia de informação e de comunicação, ela dá um suporte muito grande no armazenamento, na organização e recuperação e nas formas de disseminação do conhecimento materializado em informação, né? Isso permite aumentar a quantidade, né? Aumentar o acesso à informação, induzir um uso maior de informação, embora haja controvérsias aqui, e, sem dúvida nenhuma, o impacto da informação na sociedade, né? Do valor da informação na sociedade. Isso em razão, né, do desenvolvimento tecnológico que está em franco, né, acontecer aí, né? Então, a gente precisa realmente refletir a respeito disso, né? Então, se a gente considerar que é nas universidades que maior parte do conhecimento, digamos, novo é produzido, né, que as universidades são o locus, o celeiro principal da produção do conhecimento, né? Se a gente considerar que as universidades são intensas naquilo que a gente discutiu lá no começo da minha apresentação, de produção, disseminação e uso do conhecimento, né, a gente naturalmente começa a perceber que as bibliotecas que estão inseridas nas universidades, e as bibliotecas universitárias têm um papel fundamental, elas são estratégicas, né, porque são esses espaços e todas as ramificações disso, e todos os sistemas relacionados e correlacionados, né, que são responsáveis por gerenciar essa informação que é intensamente produzida, precisa ser intensamente compartilhada e precisa ser intensamente, e é demandado que seja intensamente utilizado. Eu estou usando aqui, eventualmente, informação e conhecimento, mas eu sei das diferenças e estou me permitindo, tá? Então, essa gestão da informação que as bibliotecas universitárias realizam, né, é uma gestão da informação. Se a gente for distanciar de uma biblioteca universitária e perceber quais processos são realizados ali, a gente consegue entender que esses processos dizem respeito, né, eu deveria ter colocado isso aqui com destaque, ok? Mas dizem respeito à reunião, captura, seleção, aquisição de informação, enfim, organização dessa informação que, mediante determinados parâmetros, ingressa, é eleita para ingressar no sistema, né? E essa organização, ela, naturalmente, não preciso falar sobre isso, mas ela tem a ver com todas aquelas técnicas e procedimentos de representação, de modo que aquilo possa ser recuperado, né? O armazenamento, a preservação, a recuperação e, sobretudo, a ideia de tornar os recursos de informação recuperáveis, a disseminação, e essa ideia de disseminação aqui representa todos os esforços que as bibliotecas empreendem no sentido de distribuir, de fazer conhecer e de distribuir a informação para quem dela necessita, e, naturalmente, promovendo o uso. Tudo isso aqui sendo realizado de modo que a informação possa ser utilizada, e, na medida que é utilizada, isso gera conhecimento, e esse conhecimento, para ser disseminado, precisa ser novamente transformado em informação, e, por isso, é um ciclo, né? E as bibliotecas vivem eternamente nesse magnífico looping de
gestão da informação, né? Então, assim, no final das contas, o objetivo da gestão da informação realizado pelas bibliotecas, aí eu estou falando desse contexto específico, né, é melhorar a comunicação. E aí eu inseri, né, uma palavra que eu trouxe lá no começo, que é essa noção do ciclo, que ela encerra uma noção de comunicação, né? E por que comunicação? Né? Primeiro, porque a gente tem, amplamente falando, dois grandes agentes naquele grande macro processo, né? Os agentes produtores de conhecimento e os agentes utilizadores do conhecimento. Esses agentes, eles são as mesmas pessoas, né? Quem produz conhecimento e gera informação, o faz porque tem acesso à informação e conhecimento previamente criado e, por isso, consegue produzir, né? E quem utiliza e gera alguma coisa. Então, essas funções, elas são intercambiáveis, né? Mas esse movimento entre agentes produtores e agentes utilizadores, digamos assim, ele só acontece porque a gente tem um conjunto de processos intermediários, né? Porque a gente tem sistemas de informação, e aí as bibliotecas são sistemas de informação, são concebidos como sistemas de informação, que realizam esse processo de reunião. Enfim, há vários nomes e palavras relacionadas com isso, né? Mas a reunião foi a mais geral que eu pude trazer, né? Na medida que essa informação que é gerada, ela é reunida, gerada em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, né? Ela, mediante alguns parâmetros, ela é reunida, ela é organizada, ela é armazenada e preservada, ela é tornada recuperável, ela é disseminada de modo que outras pessoas possam ter acesso. E aí essa dinâmica dessa interação entre produtores e usuários é uma dinâmica de comunicação. Esse processo é um processo de comunicação. A gente tem que refletir e olhar, no momento que a gente vai posicionar as bibliotecas e os sistemas de informação naquele macro processo, a gente entende claramente que a biblioteca, os sistemas de informação como um todo, são agentes de comunicação, né? E eles são agentes de comunicação, realizam esses processos com a finalidade de fazer fluir esse fluxo, né? Então, é fundamental a gente pensar sobre isso. E, naturalmente, a preservação é um processo, uma atividade absolutamente imprescindível, como os outros, mas sem a preservação a gente não tem condições de garantir o acesso, né? E aí eu trouxe uma definição, sim, é uma definição de informação, uma definição que entende informação como o próprio processo de comunicação, de um autor que vocês conhecem, chamado Belkin. O que ele diz, né? O que ele coloca para a gente entender o que é informação, para entender o que é o processo de comunicação, para poder chegar onde eu quero chegar, né? Que, de um lado, a gente tem esses atores que geram conhecimento. Então, eu gerei conhecimento, fiz uma pesquisa, fiz um estudo, ou então simplesmente fiz um estudo na minha comunidade, fiz uma análise qualquer, enfim, gerei conhecimento na minha mente. Então, eu tenho como o gerador uma estrutura conceitual na minha mente, um conjunto de conhecimentos, e tenho a intenção de comunicar isso para alguém, né? Então, esse gerador, ele tem essa estrutura cognitiva e decide comunicar. Ele pega uma parte do que ele sabe, uma parte do que ele aprendeu, uma parte desse conhecimento, isola, modifica essa estrutura de acordo com uma intenção. Todo agente de comunicação tem uma intenção no comunicar, né? Então, modifica isso de acordo com uma intenção. Transforma isso numa estrutura comunicável, e Belkin, naquele momento, chamou essa estrutura comunicável de texto. Texto, não só o texto escrito, mas texto como qualquer estrutura comunicável, né? Do outro lado, a gente tem os receptores, os usuários de informação, que, do mesmo modo que o gerador, num determinado momento, tem o que ele chama de um estado anormal, um estado anômalo de conhecimento. É uma necessidade de informação, e deseja corrigir essa necessidade de informação, né? E, para isso, ele elabora, genericamente falando, uma estratégia de busca. Uma estratégia como estratégia de fato. Que meios eu vou utilizar, o que eu vou fazer para atender essa necessidade de informação. E elabora essa pergunta. Agora, o que existe entre esses geradores e esses receptores é exatamente isso que a gente entende como sistemas de informação. E aí as bibliotecas digitais existem para isso, né? Eu vou usar uma palavra que eu não queria usar agora, seria mais na frente um pouquinho, para mediar
esse processo. Ok? Então, você tem quem produz, você tem quem utiliza, essas funções são intercambiáveis, e os sistemas de informação, e aí as bibliotecas de toda sorte, de toda natureza, né, e os sistemas de informação de todo tipo, existem para cumprir, para fazer essa mediação. Né? E tudo isso dentro de um contexto. O que diferencia um sistema de outro sistema? São muitas coisas, evidentemente, mas aquilo que é mais diferente é o contexto. Né? Os elementos, eles vão ser muito parecidos, eles serão os mesmos. Né? Você tem quem produz, quem utiliza tecnologia, métodos, procedimentos, os recursos, tem pessoas, etc. E tal. Mas o contexto é o que diferencia. Né? E o que é esse contexto? Né? O contexto é o conjunto de fatores de ordem cognitiva, de ordem social, de ordem cultural, política, tecnológica, econômica, legal, né, que, em alguma medida, exercem influência sobre a produção, disseminação e uso da informação do conhecimento. São todas aquelas forças que diferenciam, na verdade, que atuam sobre esses processos de produção, distribuição e uso. Né? E essas forças vão mudar de contexto para contexto. Né? Então, essa correspondência entre conhecimento que existe e necessidade de informação, ela vai ser absolutamente influenciada por esse contexto. O contexto exerce uma influência muito significativa no modo como o conhecimento é produzido, no modo como ele é disseminado e no modo como ele vai ser utilizado, né, adotando esses 3 grandes processos. Né? E aí, falando dos contextos informacionais em uma universidade, a gente percebe que são inúmeros. Não vou falar que são infinitos, porque não são, mas são muito diversos. E aqui eu trouxe alguns deles. Então, a gente tem um contexto de gestão e de comunicação da informação organizacional, informação para a administração das rotinas, digamos assim. Isso há, numa universidade, fluxos intensos relacionados com isso. Normalmente, esse contexto não interessa às bibliotecas universitárias, mas eles são um contexto com todos aqueles elementos de um processo de comunicação. A gente tem um contexto de informação gerencial, muito relacionado com informação organizacional, mas uma informação para a tomada de decisão. Né? E aí tem toda uma complexidade que não dá para a gente entrar agora. Também um outro contexto, por exemplo, de informação contábil, absolutamente relacionado com o de informação gerencial. Informação arquivística, informação para o ensino, informação para pesquisa, informação para extensão, informação em cultura, informação em memória, história, etc. Enfim, são contextos que não estão dissociados uns dos outros, mas que exercem uma força significativa nos processos de produção, distribuição e uso. O que está valendo em termos de valor para um, não necessariamente vale para outro. E no desenho de um sistema e na operação desse sistema, a gente tem que pensar isso. Né? E aí eu separei, no contexto da universidade, os 3 contextos primordiais, e eu estou falando aí do ponto de vista do olhar, do que consiste uma universidade, sobretudo no Brasil, né? E um olhar a partir da noção de bibliotecas, né? Naturalmente. Então, o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino, muito resumidamente falando, e irresponsavelmente falando, tem a ver com, né, a formação de profissionais, a formação, inclusive, de novos quadros para a pesquisa. Né? A pesquisa tem a ver, e daqui se produz muito conhecimento também. Né? A pesquisa tem a ver com a produção de novos conhecimentos a partir de método, né, científico, isso varia significativamente, né, de área para área, e a extensão tem a ver com o diálogo que é necessário se estabelecer com a sociedade. Né? Então, a indissociabilidade entre esses 3 contextos, né, ela é muito... na verdade, essa junção, esses 3 contextos são muito intensos em produção, distribuição e uso. Né? Tanto que o ensino, essencialmente, é compartilhamento, a pesquisa, para ocorrer, depende de conhecimento que já foi produzido e vai resultar em conhecimento, e a extensão, essencialmente, é fluxo de informação, não só de dentro da universidade para fora, mas de fora para dentro, induzindo processos de criação, atividades de ensino, etc. Né? Então, essas atividades, elas são intensivas em conhecimento. Né? Então, a dimensão informacional das atividades de ensino, pesquisa e extensão
é indissociável da função das bibliotecas. Então, para que ocorra ensino, pesquisa e extensão, é necessário ter sistemas de informação, e bibliotecas são um tipo de sistema de informação fundamental para isso. No entanto, a gente percebe que, nesses contextos primordiais, ensino, pesquisa e extensão, as bibliotecas atuam de um modo bem diferente de um para o outro, né? Qual medida as bibliotecas atendem ao ensino, à pesquisa e à extensão, de fato, né? E aí eu vou agora visão particular, ok? Maior parte dos esforços das bibliotecas universitárias são para o ensino. Isso é natural. Por quê? Né? Porque o ensino é a atividade de maior proporção, digamos assim, de uma universidade, né? Então, a atividade de ensino ela é muito grande, né? Maior parte dos esforços das bibliotecas universitárias em ambiente digital são para pesquisa. O que a gente tem de serviços de informação em ambiente digital, eu diria que 80% são serviços que são dedicados à atividade de pesquisa. Nem tanto ao ensino, e tem razão, tem algumas explicações para isso, e para a extensão, muito pouco ou quase nada, né? Isso das bibliotecas universitárias, né? Então, essa interação entre ensino, pesquisa e extensão, ela requer uma infraestrutura informacional da universidade muito robusta, né? E aí, as bibliotecas digitais, em sentido amplo, elas têm um potencial muito grande para atender, para, na verdade, corresponder a essa infraestrutura informacional, né? Que pode atender tanto a pesquisa, quanto o ensino, quanto a extensão, né? De modo igual. E aí eu trouxe uma definição, não é nem bom ficar trazendo definição, mas eu trouxe uma definição antiga também do que consiste uma biblioteca digital, né? A Christine Borgman é uma autora, muitos de vocês conhecem, com um peso muito grande naquilo que faz, naquilo que fala, com uma densidade muito grande nas suas publicações, nos seus livros. E naquele momento ela disse que as bibliotecas digitais são um conjunto de recursos eletrônicos. Olha a palavra eletrônico, que não tem mais nada a ver hoje, né? Eletrônico remete a, sei lá, automação, né? Eletromecânica, alguma coisa, né? Mas, enfim, naquele momento estava valendo. Recursos eletrônicos associados às capacidades técnicas para criação, busca e uso de informação. Elas são uma extensão e aprimoramento dos sistemas de armazenamento e recuperação da informação que manipulam dados digitais em qualquer meio, né? E multimídia, né? Então, essa noção de extensão e aprimoramento das bibliotecas digitais ligadas aos sistemas de recuperação que já existem, ou deles derivadas, né, é uma corrente muito forte para o entendimento do que consiste uma biblioteca digital. Então, nesse momento, eu costumo afirmar, isso não é um bairrismo, não é nada disso, que as melhores bibliotecas digitais que existem são as bibliotecas que estão ligadas, bibliotecas digitais são as que estão ligadas às bibliotecas que estão inseridas nas universidades, né? E eu estou falando no contexto de universidade, né? Esse know-how desenvolvido ao longo de séculos, ele é muito significativo para você poder empreender e inovar em ambiente digital. E as bibliotecas digitais vinculadas às universidades são as bibliotecas digitais que mais inovam, a despeito da crítica que eu vou fazer já já, né? Então, aqui algumas características, né, do que é biblioteca digital, do que tem que existir para ser considerado uma biblioteca digital, não vou ficar entrando. Mas, enfim, eu chamo a atenção para que elas cumprem, o fato de cumprir o paradigma do acesso onipresente a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é uma mudança significativa trazida pelas tecnologias, né, para a oferta de informação para a sociedade, né? Bem, então, uma biblioteca digital, assim como uma biblioteca universitária, ela, do ponto de vista da essência, realiza exatamente os mesmos processos, né? A gente, numa biblioteca digital, além das questões tecnológicas, das questões de segurança, das questões de pessoal, das questões legais, etc., a gente tem um conjunto de processos informacionais que, na verdade, eles resumem, ou, na verdade, eles aglutinam num único setor, num único sistema, aquelas funções inteiras de uma biblioteca maior, né? Então, numa biblioteca digital, a gente tem que ter critério, tem que ter parâmetro para reunir, para definir e reunir a informação que vai ser gerenciada por aquela biblioteca digital. Então, não basta essa informação para entrar num sistema, né? Essa questão da política do desenvolvimento das coleções ali é fundamental. E a gente se apropria
da expertise da biblioteconomia nesse sentido para estabelecer, para criar uma biblioteca digital. A organização, entendida como todas aquelas técnicas de representação, do ponto de vista da essência, é exatamente a mesma, né? Só que aqui a gente não utiliza uma CDU para classificar, por exemplo. A gente utiliza outras noções de classificação para poder organizar essa biblioteca digital. E aí, aquilo que antigamente, que na verdade, que num sistema físico tradicional, na verdade, assim, clássico, digamos assim, uma biblioteca clássica, se faz de catalogação, numa biblioteca digital se chama de metadados, né? Não se utiliza, pode se utilizar, muitas bibliotecas digitais utilizam o MARC, por exemplo, mas normalmente a gente tem assistido que são outros formatos com a mesma finalidade, né, de controlar a forma de descrever, né? Enfim, a forma de escrever, normalmente, numa biblioteca física, se utiliza bastante, vocês sabem disso melhor do que eu, a CR2, por exemplo, mas a forma de se preencher os campos num esquema de metadados, enfim, isso vai, enfim, pode sofrer alteração de esquema para esquema, né? O armazenamento e a preservação já se fazia nas bibliotecas, se faz, e ganha muito mais importância numa biblioteca digital, e esse evento está acontecendo exatamente por isso, né? E a recuperação, ela é baseada nos mesmos princípios, só que com a tecnologia isso também foi bastante alterado, e a disseminação, isso mudou muito, bastante, com o uso da tecnologia, né? E com isso a gente consegue promover essa interação entre agentes produtores e agentes utilizadores, né? Percebam que essa noção de gestão de comunicação da informação, ela tem a ver muito com uma noção de mediação. E aí a gente cai num paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que se fala que a tecnologia está promovendo uma desintermediação, né, desse processo, a gente fala ao mesmo tempo que uma biblioteca digital, por exemplo, ela é um elemento de mediação entre agentes utilizadores, agentes usuários, agentes produtores e agentes utilizadores, né? Mas é isso mesmo, né? Ao mesmo tempo que você faz, que a tecnologia estimula uma desintermediação do agente humano em contato com o agente, intermediando agentes utilizadores, produtores e agentes utilizadores, a gente percebe que a tecnologia, em substituição ao agente humano, ela promove essa mediação. Na verdade, só existe essa relação de comunicação porque a tecnologia está lá, né? E aí essa definição muito antiga do que é mediação, se você pega, é um capítulo de um livro da área de comunicação, inclusive, com alguns autores do nosso campo, e esse autor, o Rubem, fala que a mediação ocorre quando nossas capacidades, habilidades individuais naturais para criar, transmitir, receber e processar mensagens são estendidas, expandidas ou melhoradas tecnologicamente pelo meio ou interpessoalmente por humanos intermediários, né? Então, essa expansão das nossas capacidades de reunir, organizar, armazenar, preservar, disseminar informação, ela é uma expansão em termos de mediação, né? E aí, nesse contexto da informação digital e das bibliotecas digitais, a gente tem alguns desafios, né, que eu chamei aqui, que é o agravo de alguns problemas antigos e a emergência de novos problemas. Certamente tem outros desafios, mas eu só consegui pensar nesses três, né? Primeiro é o volume da informação, né? A quantidade de informação que se produz, voltando lá atrás, né? Antes da invenção da imprensa, a quantidade de documentos que se produzia era significativamente menor do que a quantidade de documentos que se produziam depois da invenção da imprensa. Os livros eram escritos à mão, digamos assim, né? Depois da imprensa, essa reprodução ficou facilitada, de modo a atingir uma grande, né? Com a internet, isso se agravou muito mais, né? Com a internet e com as tecnologias em sentido geral, né? Todo mundo sempre foi produtor de conhecimento, mas todo mundo hoje é produtor de informação. A transformação de conhecimento em informação. E a disponibilidade de meios para fazer isso fluir é muito grande, né? Então, sendo todos os indivíduos produtores de conteúdos, digamos assim,
né, e de conhecimento e de conteúdos, a gente tem um desafio muito grande de como sistematizar o controle disso da forma como se tentou em diversos outros momentos da história, né? Ou seja, isso é impossível, né? O conhecimento se perde num mar de informação. Então isso é muito lixo sendo produzido, mas tem muita informação com qualidade sendo produzida e sendo perdida ao mesmo tempo, né? A gente não tem mais como ter o controle disso, porque o crescimento é mais do que exponencial, né? Então isso é um problema, o agravamento de um problema antigo, né? Porque esse problema ele já existe desde sempre, né? E as áreas foram surgindo a reboque dessas demandas, né? Então existia a biblioteconomia para lidar com essa questão, a bibliografia surgiu do ponto de vista da institucionalização depois, com a finalidade de lidar com essa questão. A bibliografia já não dava mais conta, surgiu a documentação, né, que bebeu muito da biblioteconomia, da própria bibliografia, né, e que durante algum tempo lidava com essas questões e também, em razão dos avanços tecnológicos e das próprias demandas sociais, também já não conseguia mais lidar com o fenômeno informacional na sociedade, do ponto de vista de propor soluções. E aí surge a ciência da informação, que se apropriou de tudo que veio antes, e essas áreas, pelo menos a biblioteconomia e a ciência da informação, estão existindo aí até hoje para lidar com isso, né? A questão da preservação digital, que é um agravamento de um problema antigo, né? Então, nós sabíamos, como eu estava conversando anteriormente aqui, nós sabíamos como lidar com a questão da preservação dos acervos das coleções impressas, né? De repente vem a tecnologia, aí tudo começa a nascer digital, ou boa parte daquilo que era impresso começa a ser digitalizado, e aí é o caso do contexto do evento, né, da questão das obras raras, da preservação, e a gente já não sabe mais, a gente já não tem mais tanta certeza do quanto nós tínhamos em relação à preservação, né? A gente não sabe, como a gente estava conversando anteriormente sobre isso, né? Será que um PDF vai durar, nossa, como passa rápido, um PDF vai durar 500 anos? É provável que não. A gente sabe quanto tempo vai durar? De repente alguém consegue especular, mas a gente não tem mais certeza de nada. E os direitos autorais, que trazem consigo um conjunto de problemas novos aí, que são gargalos para toda e qualquer iniciativa de gestão da informação em ambiente digital, dos sistemas de recuperação, e aí menos um pouco para as obras raras, né, e a razão disso vocês sabem. Eu vou acelerar. E aí, em termos de bibliotecas digitais, né, o que é a realidade do Brasil, né? Hoje, bibliotecas digitais de universidades, tá? Não estou falando de outro contexto. A maior parte delas gerenciam a produção científica institucional, né? As bibliotecas digitais não são ousadas, nossas bibliotecas digitais não são ousadas, ficam naquilo que a gente produz. E é muito mais fácil. Por quê? Porque não tem outros intermediários, tem ali o autor para a gente negociar. Então, é uma produção institucional e uma produção científica, restrita a isso, né? E as teses e dissertações eletrônicas, né? Normalmente são bibliotecas digitais dissociadas das práticas de desenvolvimento de coleções. Isso traz muito problema, que eu não vou ter condições de abordar agora, né? E um fenômeno interessante, que são bibliotecas digitais sem livros, né? Até hoje, né? Isso nunca acabou, e que bom que não acabe. Mas assim, se as atividades bibliotecárias são identificadas, e as bibliotecas foram identificadas naturalmente com o livro, o correspondente no ambiente digital, que é a biblioteca digital, o que menos tem é livro, né? E a gente consegue especular o porquê disso, que também não vai dar tempo, né? A gente tem iniciativas sobre, né, ambiente digital de obras raras e coleções especiais, né? A USP tem uma boa iniciativa nisso, né? O baixo estímulo aí, a questão multimídia nessas bibliotecas digitais, são bibliotecas digitais de texto da produção científica da instituição, basicamente isso e ponto, né? E pouca criatividade em termos de tecnologia. Todos nós, eu me incluo, todos nós, a gente só usa o DSpace para tudo, né? Isso é muito bom, que traz uma estabilidade, mas a gente tem as vantagens e as desvantagens, né? E, enfim. Então, assim, em termos de bibliotecas digitais de universidades, hoje, né, as tradicionais têm sido essas. Tradicionais não no sentido que todas elas já têm grande quantidade, mas que se vislumbra como possibilidade, ou já existe a possibilidade, né?
Enfim, os repositórios institucionais, que a maior parte das instituições já tem, os repositórios de dados de pesquisa, que isso tem sido criado, começado no Brasil, as instituições começaram a criar mais recentemente, as bibliotecas digitais de teses e dissertações, tem uma tradição, né? Enfim, as bibliotecas digitais de produção discente, algumas delas incorporadas, equivocadamente incorporadas aqui, as bibliotecas digitais de coleções especiais, e aí aqui é uma miríade de possibilidades, né? E os repositórios digitais de aprendizagem. A gente percebe que nesses sistemas mais frequentes, ou mais reconhecidamente, como sistemas que normalmente são iniciativas ou gerenciados por bibliotecas, aqui a gente fica muito na pesquisa, no ensino, porque são atividades até bem relacionadas, e na extensão a gente não faz quase nada, né? A gente não tem iniciativa de gestão da informação digital para promover esse diálogo da universidade com a sociedade, né? Essa interação, né? E uma forma de se pensar isso, e aí isso vai muito além das nossas capacidades nas capacidades postas como biblioteca universitária, que é a criação de produtos derivados da informação da pesquisa, a informação do ensino. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? A gente gerencia informação para pesquisa e promove esse fluxo aqui, essa comunicação dentro da comunidade científica, da instituição com outras instituições, pesquisadores com outros pesquisadores, etc. E tal. Temos muito serviço para isso aqui. De algum modo, a gente tem feito, sim, informação para o ensino, muito menos do que pesquisa, essa gestão da informação para o ensino. E aí, a atividade de produção do conhecimento na universidade está muito relacionada com essa dinâmica ensino e pesquisa. E esse diálogo com a sociedade fica muito empobrecido no sentido dos fluxos de informação, né? Quando lá, sei lá, década de 90, década de 80, se falava em transferência de tecnologia, né, a gente estava falando basicamente de transferência de informação tecnológica. O modo como se faz alguma coisa, ou se presta algum serviço, você passava isso para, sei lá, para os pequenos agricultores, enfim, para o setor produtivo, do pequeno ao grande, né? Mas a gente está muito restrito isso aqui. Tem instituições no Brasil que vão muito além disso aqui, né? Como é o caso da Fiocruz, é o caso da Embrapa, é o caso, na verdade, das instituições de pesquisa, que não são universidades, né? Muitas delas têm uma veia de extensão muito mais desenvolvida do que qualquer universidade no Brasil tem. Mas a gente precisa encarar esse pepino, né? Então, sair dessa gestão da informação que as bibliotecas digitais ajudam bastante, né? E passar a incorporar uma gestão da informação que seja destinada e que atinja a sociedade como um todo. Isso significa que eu não devo, e não é subestimar ninguém, é só uma questão de contexto, mas que eu não devo simplesmente pegar os artigos que a minha instituição produz e que estão aqui e criar e achar que o público não especializado vai ler e vai entender. Não é. Assim, eu tenho graduação, mestrado, doutorado e não entendo muito ou quase tudo do que está sendo dito no campo da química. Não entendo nada, na verdade, né? Então, se eu quiser saber, enfim, o que acontece quando uma coisa mistura com a outra, etc., não é lendo um artigo de química de pesquisador que eu vou entender. Eu preciso de uma tradução, eu preciso de um outro recurso de informação para poder entender isso. Então, derivado dessa relação aqui, né, as bibliotecas universitárias precisam, a partir das bibliotecas digitais com serviços agregados, né, produzir recursos de informação derivados de modo que a sociedade possa se apropriar. Agora, é só o bibliotecário que vai produzir isso? Não. Como não é só o bibliotecário que faz a biblioteca digital, né? Então, a gente precisa. E aí, os jornalistas... Tem jornalista aqui? Tem não. Mas, enfim, os jornalistas são muito importantes nesse momento. Os jornalistas, né, que trabalham com a questão da divulgação, né? Bibliotecários e profissionais da informação, designer, né? Analista de sistemas e especialistas no domínio. Estou falando da saúde, então profissional da saúde. Estou falando da educação, educação. Estou falando de serviço social. Estou falando da química, o químico, né? Então, nessas equipes, derivando recursos de informação derivados dessa gestão aqui em cima, mas destinados à sociedade como um todo, e aí a gente consegue atingir o ensino, a pesquisa e a extensão, mais ou menos da mesma forma. Para finalizar, né, 3 minutos, né, existe uma tendência muito forte nas bibliotecas universitárias, nas universidades e nas bibliotecas universitárias de
agregar outro serviço a aquilo que a gente faz como gestão da informação por meio das bibliotecas digitais, que são os serviços de publicação, né? Então, não é novidade para ninguém que, por exemplo, no Brasil, na América Latina isso acontece muito, no Brasil isso acontece demais, que são as bibliotecas universitárias com maior frequência que coordenam aí o que tem sido chamado os portais de periódicos científicos, né? Então, é a biblioteca universitária influenciando o processo de produção da informação. Antigamente nós ficávamos só na gestão, mas de algum modo a gente está influenciando o processo de produção, no caso eu estou falando de periódico, né? Não é publicando o periódico, mas estabelecendo uma série de regras, uma série de políticas que vão influenciar na geração daqueles conteúdos, né? E, mais recentemente, na produção editorial de livros, né? Então, essa tendência, ela tem a ver com a aplicação, na verdade, a geração de serviços de publicação nas bibliotecas universitárias. Isso está ocorrendo, eu não vou me estender muito mais, em razão de uma série de outras circunstâncias, né? Mas o fato é que, de um modo geral, as editoras nunca se apropriaram da produção editorial dos periódicos científicos, isso ficou distribuído, né, como atividade voluntária. A biblioteca juntou isso e está dando uma gestão para essa situação. E a demanda por produção editorial de livros é grande, ao ponto que as editoras não conseguem, universitárias não conseguem lidar. E aí tem, normalmente, nas bibliotecas parceiras, e inauguram esses serviços de publicação, que é o que está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil também. Esse serviço de publicação, normalmente, eles têm... o foco é a editoração digital. Ponto, né? Não é nada de impresso. Ele tem significado uma inovação no serviço bibliotecário e uma inovação no serviço editorial da instituição, porque traz com ele algumas questões que as editoras não observavam e tem a ver com esses outros elementos ali, como, por exemplo, o modelo de negócio do acesso aberto. Normalmente, essas iniciativas são todas de acesso aberto, né? A integração com outros serviços, então, é a biblioteca que produzindo o livro e gerenciando o conhecimento produzido. Então, você tem a mesma instituição ali fazendo as duas coisas. Isso é um resgate lá do passado, da função das bibliotecas, né, na antiguidade. É um novo ator no contexto da editoração acadêmica, integração com outros serviços, é um complemento de outros serviços e resposta às novas demandas, né? Existe uma demanda muito grande por disseminar o conhecimento produzido na universidade. E nós temos os meios para isso, né? Só que alguns desses meios eles são muito estreitos. E, em razão do avanço tecnológico, as bibliotecas conseguem inaugurar esses serviços, né, e poder alargar um pouco essas vias de evolução, né? E aí tem os portais de periódicos científicos, os portais de conferência, os portais de livros digitais, né? E, derivado disso aqui, algumas instituições no Brasil, na UNB a gente já está começando a fazer, já em parceria forte com a editora, a publicação a partir da biblioteca. E, naturalmente, como a gente não é bobo, publicar livro só pela biblioteca ainda não temos a legitimidade que uma editora universitária tem, né? Então, o melhor a se fazer é se associar com a editora universitária, cuida de uns processos, a editora cuida de outro, e você tem a mesma legitimidade, né? Enfim, então, para finalizar, as bibliotecas atuavam aqui, na reunião, organização, armazenamento, recuperação e distribuição. Com a tecnologia e, mais precisamente, com as bibliotecas digitais e com os serviços de publicação, cada vez mais com serviços de publicação, a gente atua, além dos processos tradicionais, a gente passa a influenciar significativamente a produção da informação e, naturalmente, o uso. Se a gente estabelece que critérios, que padrões, os critérios de qualidade, como isso vai ser distribuído, a gente influencia o uso, né? E aqui é só um resumo, né, do que foi falado em termos de ensino, pesquisa e extensão. É a produção de conhecimento aqui entre as 3 vias, né? O ensino alimentando a pesquisa alimentando o ensino e devolvendo isso para a sociedade, mas isso é possível se a gente tiver uma gestão da informação consciente e com o uso de tecnologia, com oferta integral dos conteúdos, né? E as bibliotecas digitais são uma saída significativa para isso, né? Eu não vou mais ficar muito nisso aqui, mas só queria chamar a atenção, né,
para essa questão, que são as mudanças contínuas de comportamento, né? A gente sabe que a resposta que os sistemas dão às mudanças na sociedade, os sistemas de formação, e, sobretudo, os sistemas mais institucionalizados, os sistemas mais bibliotecários, digamos assim, ele é muito lenta em razão dessa velocidade. Mas isso não é só um problema da gente, é um problema de todo mundo que lida com informação. Mas o fato é que os comportamentos, por conta de diversas circunstâncias, mudam continuamente e a gente precisa continuamente tentar nos adaptar a essas mudanças, né? Não dá para a gente trabalhar hoje como a gente trabalhava há 5 anos atrás. Não estou falando em 20, 30 anos atrás, né? Há 5 anos atrás. Daqui a 5 anos as coisas vão ser bem diferentes do que são hoje. E eu não estou só caindo num determinismo tecnológico, mas o fato é que, para sobreviver, a gente tem que atender às expectativas, no caso de uma biblioteca universitária, de quem entra na universidade, da juventude que entra na universidade, que tem um comportamento completamente diferente do nosso, né? Enfim, uma sugestão, para finalizar, né, em termos de tecnologia, muitos de vocês já conhecem, mas o Omeka, né, que é um software para bibliotecas digitais, para museus digitais, para arquivos digitais, é um software muito robusto e reúne características desses 3 sistemas, né, da essência desses 3 sistemas, arquivos, museus e bibliotecas, né? Na verdade, quando a gente vai para o ambiente digital, quando a gente está no ambiente impresso ou ambiente analógico, o ambiente físico, né, a gente consegue demarcar bem o que é um museu, o que é um arquivo, o que é uma biblioteca, né? Quando a gente vai para o ambiente digital, já é possível a gente ter uma ferramenta que lide com as 3 perspectivas, né? Então, no ambiente digital é pouco demarcado, a linha que separa uma coisa da outra, o que diferencia uma coisa da outra é muito tênue, né? Mas o Omeka é uma ferramenta, não trabalho para o projeto nem nada, a gente só está usando lá, começou a usar na UNB, num projeto, e ele é uma ferramenta muito versátil para essas demandas, é muito flexível para essas demandas. Então, para herança cultural, humanidades digitais, arquivos, bibliotecas, obras raras, o Omeka é uma grande ferramenta, cheia de funcionalidades e com muita facilidade de manuseio, né? Aqui só um exemplo de uma... Essa biblioteca digital, não sei, é uma biblioteca digital, não sei se é um arquivo, se é uma... Mas o fato é o seguinte, para finalizar, é um sistema, é um ambiente na internet, lá da cidade de Virgínia, que reúne manuscritos sobre a história dessa região, desse território, e que aos usuários é permitido transcrever e interpretar aqueles manuscritos. E aí, com isso, a biblioteca digital, ou o arquivo digital, ou o museu digital, não sei, né, consegue gerar conhecimento a respeito desses fatos históricos, dessas circunstâncias, etc., né? Mas com a participação, é um ambiente colaborativo, e é feito com o Omeka, né? Aqui, um outro ambiente de memória do estado da Flórida, da biblioteca e do arquivo estadual, né? É bem interessante também. E aqui, uma biblioteca digital. Eu falando de biblioteca digital, tá mais para puxar a sardinha, mas eu não sei se é um museu, se é um arquivo. Mas sobre edifícios, enfim, construções góticas, né, da Irlanda. Enfim, era isso a minha contribuição. Tá? Desculpa ter ultrapassado o tempo. Obrigado, professor Fernando, por essa abertura do evento.